eu não encontro em Guaratuba pessoas como de famílias tradicionais, tipo que o bisavô tenha sido de Guaratuba, o avô de Guaratuba, são muito poucos. São poucos. A nossa família é talvez a mais antiga A Miranda, mais, né? a mais antiga aqui da cidade. Talvez. Não Por que posso dizer. que uma Tem cidade os Costas, os Freitas também, que são antiguinhos? também do pessoal mais antigo. Mas Veiga. aqui uma cidade já com 250 anos não conseguiu manter e vejo que as famílias tradicionais têm um poder político muito limitado aqui também. Muito limitado. São apenas pessoas, cidadão comum que É. não conseguiu. O que se deve isso? Deve ser o fato de que a mudança mesmo, eu acho que da política, da situação política do município, porque o nosso município sempre foi um município pequeno, né? O crescimento dele deu-se a partir de 52 para cá, né? Certo. Quando foi aberta a estrada que liga, porque antes era feito com barco as travessias aqui. Só barco, não? Só barco, então não tinha como, né? Então as Desenvolver. Então ficou aquele núcleo pequeno. Quando foi aberta a estrada, começou a chegar muitas pessoas com outras ideias E tomou e lugar. acabaram tomando o espaço que estava meio desocupado, né? Certo, então não tem famílias tradicionais. Não, as Sim, famílias existem, mas não existem, política. mas não tem expressão. Não, política não. Então são quantas famílias aqui? Umas 10 famílias no máximo que Por tem? aí umas 10 Muito famílias, pouco, né? mais ou menos, Pouco, é. né? Pouquíssimo, pouquíssimo. E uma coisa que eu senti, que a cidade aqui tem 250 anos, até mais, a história dela é até maior do que isso, mas eu percebi que a cidade, ela em certos aspectos, até inferior a Matinhos. Até pouco tempo atrás, qualquer pessoa que terminava aqui o ensino médio saía de Ia embora, Guaratuba. né? Uma pena. Ia embora, não tinha como ficar. Mesmo hoje ainda não é. Ainda hoje não tem não tem. alguma coisa que segure a pessoa aqui em Guaratuba, não tem mesmo. Agora falando um pouco, a ponte ajudaria? A ponte, se tivesse uma ponte aqui desde a década de 50, integrando Guaratuba a Paranaguá, a história seria outra. Eu acredito que seria outra. Apesar de que a utilização da ponte, que para nós seria confortável, né? Você está aqui, você está em Paranaguá, é pertinho. Integração? Integra mesmo o estado, integra tudo, né? E com esse problema que nós temos de travessia agora, que também não é recente a travessia, é de 1960 para cá, Que tem o ferry? que tem ferry-boat, mas muito limitado mesmo, muito limitado. Então deixou a cidade um pouco trancada, com saída somente para Curitiba e Joinville, onde a maioria do pessoal sai daqui e vai para Joinville. Joinville. Inclusive para médico, para uma série de coisas. Aqui até cachorro, quando você vai ver, a clínica é de Nós Joinville. temos o hospital regional em Paranaguá, mas para sair daqui para lá, o cara corre o risco de acabar falecendo na travessia. Na travessia. Dependendo do horário. Aquela na neblina, teve essa semana, ficamos aí, começou às 10 da noite, só foi liberado, foi 7 da manhã que 7 da manhã, exatamente. ficou quase 12 horas sem poder atravessar. Sem poder atravessar, e daí como é que... esse é um problema sério. Que há muito tempo. Agora, tem um aspecto cultural, porque nós estamos numa região que a base da economia é o extrativismo. E aí as pessoas que vivem do extrativismo, ao longo das gerações, ele perde a visão, a ideia do investimento no futuro. Diferente de uma região cuja base da economia é agrícola. Porque o agricultor sabe que se ele não plantar na época certa, se ele não cuidar da lavoura, ou seja, se ele não cuidar do investimento que ele faz para o futuro, ele não vai ter a colheita futura. Enquanto aquele que vive de extrair da natureza, e aqui no caso muito forte a questão do pescado, já foi muito forte a questão do palmito, então as pessoas não têm perdem essa percepção de ter que investir no futuro. E isso se reflete na educação. Quando nós vemos a evasão de jovens, principalmente
esses que estão envolvidos com essas áreas de extrativismo, Das famílias, não? das famílias, eles perdem o interesse pela educação. Por quê? Para que estudar? Não vai ter emprego, Vai ter emprego. E acaba abandonando. E não querem sair daqui também, não? E não querem sair daqui. Enquanto você observa em outras regiões do estado, do país, cuja base da economia é agrícola, os jovens têm interesse em estudar porque ele já tem na mente essa questão que ele tem que investir para o futuro. Então você está falando que aqui falta esse empreendedorismo aqui. Sim. Pensamento empreendedor aqui. Tanto é que os grandes empreendedores da cidade são de fora. Raros são os nativos que estão. Cidade, você crê que mais é cultural? É cultural e econômica, porque nós lutamos todos os dias aqui para estarmos no limite até abaixo da sobrevivência. A nossa renda per capita é em torno de meio salário mínimo. Então é difícil você discutir uma coisa que está no topo da questão cultural, enquanto economicamente nós estamos assim em uma situação deveras angustiante, porque não há geração de trabalho, não há um turismo permanente, e o turismo de fim de ano ele é extremamente pobre em termos econômicos. Coisas pela metade, que não tem solução. Exemplo, os gabiões da Praia Brava nunca tiveram manutenção. Coisa séria. A manutenção, é claro, a manutenção sai mais barata do que a total reconstrução. Só que a manutenção seria um problema do município, não do estado. Então eles deixam arrebentar por causa da verba boa que depois... A verba boa que vem, o poder que isso dá, politicamente se falando. Imagina iniciar uma obra de 30 milhões no nosso município agora. Quantas empreiteiras? Quantas empreiteiras, quantos empregos temporários. Os vereadores utilizam esse atraso para transformar em voto. Sim. Eu percebo também que aqui a população, por ter poucos empregos, pegar uma boquinha na prefeitura é uma coisa muito importante. E eu digo que essas pessoas que procuram esse cargo, esse CC, o cargo comissionado, esse neocolonialismo é o neojagunço. Uhum. Porque não é mais um jagunço que precisa matar, mas é um jagunço que precisa apoiar e desarticular os outros. Exatamente. Poderia falar-se... Como você vê isso aqui em Guaratuba, no litoral? A cada 4 anos você tem uma dança de cadeiras de cargos comissionados. O serviço público prestado acaba sendo precário, porque a decisão da escolha da pessoa que vai estar ocupando os cargos não envolve competência técnica, mas sim a capacidade de angariar votos. E o número deles é assustador. A Matinho estava lá com um processo de 250 funcionários comissionados, sem contar os gratificados, que são os próprios... Sim, o efetivo. E mais os contratados. Os terceirizados. Terceirizados. Aqui, a terceirização aqui no litoral é grande, tem muita terceirização e tem muito comissionado. Sim. E a impotência do Ministério Público em relação a isso? Como você vê? Tá aí, o ex-prefeito, o Ministério Público fez o que tinha que fazer. Denunciou. O ex-prefeito hoje, ele não pode se candidatar. São da cidade. Nós temos bolsões de miséria e fica difícil até fazer essa separação, porque nós temos pessoas que vieram depois, inclusive a gente sabe de relatos de famílias que foram transplantadas inteiras nos últimos anos para fins eleitorais, que saíram da periferia de Curitiba e hoje foram jogadas aqui em Guaratuba para atender fins eleitorais. Ao ridículo. Então, pelo que você está dizendo, o dinheiro da Petrobras, os royalties ecológicos foram incorporados ao orçamento do município e não foi destinado ao gasto ambiental e cultural? Nada. Mas isso já são projetos antigos e que deixaram de ser executados porque está bom como está. Uma das melhores coisas que existe na orla nossa é o poder, porque você está livre de tudo. Está bom demais aqui. Até dos eleitores, porque os eleitores comprimidos pela questão financeira, que nós falamos lá no começo, pela sobrevivência, com uma renda per capita nordestina, eles não têm tempo para pensar no coletivo, cada um quer saber de safar a sua onça. Aqui trabalhar na prefeitura é um meio de vida. É o maior empregador, né? Eu no
no meu entender, hoje que hoje o jagunço é o cargo comissionado. É possível. Tem todo sentido. Até porque é o seguinte, o jagunço não precisa de arma. Porque aí por uma série de questões culturais, o brasileiro é muito pacífico, o brasileiro médio é muito servil. E se nós observarmos de novo a nossa história, quando nós tivemos um movimento popular legítimo? Nossa, gigantesco. Em razão da Rede Globo, né? Não, acabaram com ele. Então não dá para dizer assim que tem, na verdade, bem Guaratuba, ela tem um cenário político diferenciado das demais cidades. Isso eu acredito. Então você veja bem uma coisa, aqui nós temos alguns grupos, temos o grupo do Ananias, tem o grupo do Justo, tem o grupo do Miguel Do Jamor. do Miguel Jamor, tem o do Cravetes, né? Certo. Aí tem os outros grupinhos, né? Que são Sim. secundários, né? Esses são os principais, tem os secundários. Sim. E a luta sempre teve, às vezes, sempre 2 a 2. Eles são contrários em determinadas eleições, mas nas seguintes já estão juntos. Sim. Né? Então a gente vai notar, por exemplo, que o Cravetes, o vice do Cravetes era o Jamur. Na eleição seguinte, o Cravetes era candidato contra o Ananias, e o vice do Ananias era o Jamur. Isso. E assim, sabe, eles vão se entrelaçando entre eles. Até vir a reeleição, que daí brigaram. Eles vão se entrelaçando entre eles. Isso. Então, esse tipo de política, pode ver, totalmente oligárquica, pequenas oligarquias, e nada democrático. Pequena, né? Mas isso. Não, mas é de pequena. Não, porque eu estou trabalhando, entenda, meu trabalho é em cima dessas oligarquias que parecem oitocentistas, mas estão aqui em 2010 aí. E vão continuar ainda. Vão continuar. Então, meu trabalho, eu não estou aqui tentando, meu trabalho é de constatar porque a ponte não saiu. Não, a ponte não saiu, né? A política nossa é pequenininha.